Boa tarde a todos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar nesse instante o nosso estudo do livro Nosso Lar. Peço a todos que me acompanhem na oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, dando continuidade ao estudo do livro Nosso Lar. Nós temos hoje como tema o capítulo 13, que tem por título No Gabinete do Ministro. Fazendo uma rápida recordação do estudo anterior do Nosso Lar, né? Foi quando nosso irmão André Luiz, conversando bastante com Lísias, né? Eles discutiram certas condições sobre a, a natureza do umbral e a natureza, né? As condições das entidades espirituais que se encontram, digamos assim, expressadas no umbral. E, por fim, ao final do capítulo, né, o André Luiz, ele demonstrou, digamos assim, interesse, né, em que futuramente ele viesse a trabalhar, né, junto aos companheiros de nosso lar, dando socorro, auxílio àqueles que se encontravam em provações severas no próprio umbral. E aí o capítulo 13 inicia de que maneira? Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho, ou seja, aqui o André Luiz falando das suas próprias melhoras, né, do seu quadro geral. Decorrido tanto tempo, esgotados os anos difíceis de lutas, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Ou seja, ele foi mudando a natureza do foco da sua mente, né? Ao invés de preocupação com as suas dores, com o seu passado, com o seu histórico, por que eu vim para cá, por que eu estou aqui, enfim, ele passou a pensar a alcançar uma condição para que ele se tornasse uma pessoa, um indivíduo, né, útil dentro da comunidade no nosso lar, assumindo determinadas tarefas, afazeres, trabalhos, qualquer coisa assim. Incontestável que eu havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. E ele segue mais adiante, ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, né? Não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro. Olha só, ele era um médico e foi um médico de grande destaque no Brasil no século XIX, ok? Ali no século XIX, século XX, né? E me perdi aqui na linha. Não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador, nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava o desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Ou seja, ele aqui admitindo, né, a sua ignorância com relação à medicina espiritual, né, as modalidades de tratamento, as técnicas totalmente desconhecidas ou amplamente desconhecidas para ele, né, e também a condição de que ele não se encontrava ainda preparado sequer para atuar como auxiliar de enfermagem, ok? Naquele ambiente novo, a medicina começava no coração.
exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Então, isso aqui, essa frase curta, simples, direta, é um aprendizado para nós. Naquele ambiente novo, a medicina começava no coração. Significa que nós queremos nos preparar para a natureza da vida, a natureza da existência que nós iremos alcançar após a morte do corpo físico, após o fenômeno da morte. Então, eu devo me preparar para essa nova natureza, esse novo ambiente, essa nova condição existencial. De que maneira? Aqui uma grande pista, uma grande indicação. Naquele ambiente novo, a medicina começava no coração. Ou seja, mas eu não tenho interesse por atuar na área de saúde. Não é essa a questão aqui que eu estou chamando com relevo. A questão é que lá tudo começa a partir do coração, né? É a intenção da pessoa em auxiliar, mas auxiliar com conhecimento e compaixão. Porque auxiliar sem a compaixão, sem o amor, sem a fraternidade, é um grande risco de desastre, mesmo imbuído da melhor intenção, mesmo sustentado pelo conhecimento. Atuar espiritualmente, em um trabalho espiritual, sem dinamizar, sem potencializar os aspectos da compaixão, do amor, da fraternidade universais, é um convite ao fracasso, ok? No apuro de tais dificuldades, Lísias era um amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, ele esclareceu: por que não pedir o socorro ao Clarencio? Clarencio, né, no gabinete do ministro, o título do capítulo de hoje. Atendê-lo-á, por certo, peça-lhe conselhos. E aí, mais à frente, né, no capítulo, o André Luiz já se encontrava a caminho desse conselho, né, de praticar esse conselho que o Lísias deu para ele. Ele se dirigiu, solicitou uma audiência e se dirigiu para o Ministério, né, do Auxílio. O delegado ministro do Auxílio chegara muito antes, olha só, ele era o responsável, o head, o cabeça do Ministério do Auxílio. Ele chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes. Ele chegou cedo, antes do horário aprazado para que fosse o início do expediente dele, né, o ministro. Terminando o serviço urgente, começou a chamar-nos. Olha só, ele chegou lá, ele foi cuidar das questões urgentes, depois das questões urgentes é que ele foi chamar as pessoas que estavam inscritas para, digamos assim, conversar com ele. 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo às necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Ou seja, iam dois solicitantes ao mesmo tempo, um era atendido primeiro, fazia a sua exposição, e o conselho, a orientação que o ministro passava para esse primeiro solicitante eram ouvidos pelo segundo, tanto o pedido quanto os conselhos e as orientações, ou as correções no pedido. Assim, o segundo aprendia a partir da solicitação e do esclarecimento dado para o primeiro. E também o contrário acontecia. Na hora de atender o segundo, o primeiro também estaria ouvindo e aprendendo. Olha que exemplo, que beleza, né? Decorridos muitos minutos, chegou minha vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. A senhora iniciou. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida. Venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero mais tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Ou seja, é uma mãe preocupada com as condições de seus filhos, mas a gente percebe aqui, fazendo uma análise objetiva, né, que ela se encontra, e a gente vai ver mais detalhes à frente,
ainda sensivelmente presa aos labores terrenos, né? As suas memórias, a, a sua condição anterior de um espírito encarnado na condição de mãe. Não estou negando aqui a preocupação justa, amorosa, fraterna, de que toda mãe tem pelos seus filhos, os filhos pelas mães, o pai pelos filhos, etc. Mas o que eu estou exaltando aqui, que a gente vai ver claramente, é a condição que essa mãe apresenta de estar relativamente ainda presa a essas questões. Reconheço que os desígnios do Pai são justos, olha só, reconheço, e amorosos. No entanto, eu sou mãe, não consigo subtrair-me do peso da angústia. Ela se encontrava angustiada, mesmo admitindo, em tese, que os desígnios do Pai eram justos e amorosos. Então, se os desígnios, a vontade do Pai, a sua justiça, a sua sabedoria, se o Pai é justo e amoroso, por que a angústia? Até que ponto ela estava colocando a si mesma na condição de mãe acima da chamada justiça e amor divino? Né? E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto, ou seja, ela se encontrava ainda extremamente sensível emocionalmente. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso: Mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, o que me cabe fazer? Ou seja, o que ela deseja dele? Desejava que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Olha só, para ela proteger os filhos. Ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável, né? Só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros prometer alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido. Olha só, o pai criou o serviço, ela estava pedindo uma oportunidade de serviço para zelar pelos filhos, mesmo admitindo que o pai zela por todos os seus filhos, inclusive os dela. Mas, implicitamente, o que é que está apontando aqui? Que ela achava que os filhos estavam sofrendo em demasia. Então, ela admitia então a possibilidade de que a justiça divina não estava sendo tão justa e que a bondade divina, o amor divino não estava sendo tão bondoso e tão amoroso assim. Percebem a questão? E aí ele pergunta, você pede oportunidade, ele comenta, você pede uma oportunidade de serviço e de cooperação, no sentido de proteger os seus filhos, zelar por eles, lá na esfera material. Nada lhe diz a consciência nesse sentido quantos bônus hora poderá apresentar em benefício da sua pretensão. O que é bônus horas? Bônus horas é um conceito trazido pela obra de Nosso Lar, no sentido de cada trabalhador ali naquela colônia, à medida que ele se vinculava a algum serviço, algum trabalho dentro da colônia, em vez dele receber aquilo que nós estamos acostumados, receber o salário, ok? Ele recebia um quantitativo, um bônus horas como ganho, né? Como mérito pelo seu serviço. Aí esses bônus horas acumulados, essas horas de serviço em benefício ao próximo, ele poderia utilizar como solicitação para para que as suas solicitações, né, para que demandas suas pudessem ser atendidas. Lógico que aqui não se trata de estabelecer alguma espécie de comércio, não, não é esse o caso, não penso dessa maneira. A solicitação, a oportunidade do serviço em nosso lar, e acredito eu que em todas as outras colônias, ela se dá mediante o próprio trabalhador demonstra em si, de maneira patente, pelas suas energias, pelo seu semblante, pela sua clareza mental,
pelo equilíbrio das suas emoções, pela serenidade das suas emoções, pela sua ampla capacidade de discernimento, de compreensão das coisas que estão ao seu redor, e também o interesse e a capacidade na resolução de problemas, né, que ele se encontra numa condição espiritual mais elevada. Então, o fato da pessoa se disponibilizar ao serviço e com isso angariar esse bônus horas é, um indicativo pragmático, uma coisa prática, porque uma pessoa que se acredita a um determinado cargo, né, e que se dedica a esse trabalho e consegue atingir boas realizações na realização desse trabalho, na realização desse serviço, ele está demonstrando pelas suas próprias ações que a sua transformação inicial está em largas passadas. Isso é que é o mais importante. Então, o acúmulo de bônus horas é a consequência dessa transformação interior. É isso que eu queria expressar. E é assim que eu penso que nós devemos entender. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Ou seja, só retornando aqui um pouco, né? É, eu pulei um pequeno parágrafo aqui. Ele perguntou quantos bônus horas ela tinha, ela disse 304. Ele falou, é de lamentar, elucidou Clarencio sorrindo, pois aqui se encontra hospedada há mais de 6 anos. Ela está lá há 6 anos e aí, durante esse período ela só acumulou 304 horas de serviço. Se a gente dividir isso aí, uma pessoa trabalhar, se a pessoa, para facilitar, por 10, trabalhar 10 horas por dia, em qualquer departamento lá em nosso lar, significa que ela só trabalhou por 30 dias ao longo de mais de 6 anos. Se a gente colocar 5 horas por dia, significa que ela só trabalhou o equivalente a 2 meses num período de mais de 6 anos, ok? Desde que ela entrou na colônia. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região de inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma da vigilância, no Ministério da Comunicação. Qual foi a resposta da senhora solicitante? Mas aquilo por lá era um serviço intolerável. Olha só, um serviço intolerável, uma colônia espiritual. Atalhou a interlocutora, uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que eu não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. Ela respondeu: pior, exclamou a senhora. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, que proferiam palavrões, indecências, né? Enfim, continuou as suas reclamações, né? E aí ele falou, reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a para cooperar na enfermagem dos perturbados. Então, ele começa a listar, estava com a ficha dela ali, provavelmente em mãos, ele começou a listar, ou pelo menos na memória, todos os departamentos de trabalho de nosso lar para a qual ela foi indicada para realizar serviços e não conseguiu se estabelecer em nenhuma dessas várias atividades ao longo de 6 anos, ok? Então foram várias oportunidades. Então ele, no final ele comenta, pois note, minha amiga, esclareceu o devotado orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio, ou seja, o trabalho a ser feito e a humildade. O trabalho para o caminho do auxílio. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Então, o camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. Ou seja, ele está dizendo aqui para ela que ela estava solicitando, entre outras palavras, que ela estava solicitando ah, uma concessão, mas pela sua condução, né, dentro da colônia, ela não demonstrava ah, aquilo que eu falei, a condição interna de autotransformação para que ela se revestisse
né, através dos seus próprios atos, através dos seus próprios pensamentos, através dos seus próprios sentimentos, daquela condição necessária para ser uma cooperadora, uma trabalhadora externa aos muros de nosso lar, atuando na esfera. Ou seja, ela pontuava de que os filhos estavam em dificuldades. Então é necessário, para uma pessoa ajudar, que essa pessoa esteja em excelentes condições para cooperar com a natureza do trabalho de orientação dos filhos, partindo partindo da esfera espiritual. Mas se ela mesma não demonstrava essa condição, então como é que ela estaria em condições de auxiliar os filhos? Muito pelo contrário, talvez até agravar as suas condições. E outro aspecto que é necessário a gente levar em consideração na nossa análise, partindo da condição em que se encontra essa senhora, até que ponto a interpretação que ela fazia da natureza, da condição dos filhos, era a interpretação, a análise correta e justa, ok? Então, o servidor que obedece, construindo conquista os superiores, companheiros e os interessados no serviço. Olha só, o servidor que obedece, que trabalha, constrói e conquista, né? E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Ou seja, isso aqui é outra indicação de como nos prepararmos para a vida existente após o desencarne, né? Trabalhar esse aspecto de humildade, de desejo de servir. E a gente pode servir de incontáveis maneiras. Pode servir realizando atividades de maneira pragmática, nós podemos servir também através do equilíbrio emocional, através do temperamento da mente positiva, né? A mente cooperativa, das emoções positivas, de uma visão da existência muito mais ampla, positiva, né? Se encontrando numa colônia espiritual após a morte, e isso já contribui para elevar o tônus espiritual do ambiente. Já contribui, através da nossa conduta, através da nossa presença, como exemplo, né, para os demais seres que ali se encontram. Agora, se a gente se encontra numa condição, mesmo numa colônia espiritual, em condição de angústia, em condição de incerteza, em condição de com a mente ainda presa às coisas da existência material, então, ao invés de a gente contribuir positivamente naquele ambiente, é ao contrário o que ocorre. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos. Ou seja, ele está reconhecendo o afeto dela verdadeiro. Mas importa notar que haveria de comparecer por lá com mãe paralítica, lógico, simbolicamente falando, incapaz de prestar o socorro justo. Então, ela solicitava uma oportunidade, mas as próprias ações dela demonstravam que ela não estava ainda em condições de trabalhar como uma socorrista avançada, ok? Volte aos campos do repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Ela sentou-se quieta, né, entregou-se a lágrimas copiosas, diz o texto, e aí, em seguida o ministro chamou André Luiz. Aproxime-se, meu amigo. E aí vai dar seguimento. Então, meus irmãos, percebemos por aí esse grande aprendizado para nós, né? Essa rápida entrevista do ministro Clarencio com essa senhora, que fez uma solicitação verdadeira, né? Justa no ponto de vista dela, mas que sirva de aprendizado para nós, né? No sentido de que oportunidades mais avançadas de trabalho exigem
necessitam um trabalho de preparação pré-existente. Ou seja, até mesmo aqui no mundo material, nenhum funcionário pode pensar que, ao solicitar uma promoção de cargo para um cargo de maior responsabilidade, solicitar do seu gerente, do seu gestor, uma, uma, uma melhoria da sua condição de trabalho, se ele não demonstrar, através do seu trabalho diário, através das suas realizações, que ele se encontra em condições para esse novo desafio. Então, cabe ao funcionário demonstrar, né, que ele tem, que ele conseguiu alcançar e que ele realiza o seu trabalho de maneira valorosa, a contento, dentro do seu nível de responsabilidade, mas não só isso, que ele adquiriu conhecimento, que ele adquiriu experiência, que ele adquiriu uma série de condições que permitem ele solicitar uma ampliação de responsabilidades, uma ampliação na sua possibilidade de trabalho. Então, se as pessoas, isso é o bom senso, se as pessoas agem assim aqui no mundo material dessa maneira, né? Que dirá então na esfera espiritual? Então, meus irmãos, concluímos aqui o nosso estudo da tarde de hoje. Peço a todos que me acompanhem, que possamos nesse instante agradecer por essa oportunidade de reflexão, desse trabalho conjunto. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a presença, então, dos mentores, dos guias espirituais. Agradeço a presença dos espíritos simpáticos, a cada um de nós, a nossa casa, a realização desse serviço, e que as luzes e os méritos produzidos por esse nosso estudo possam alcançar outras consciências, outros corações, trazendo-lhes a paz, a harmonia, o entendimento e a saúde integral. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Até o nosso sábado que vem, se Deus quiser. Um grande abraço para todos.